Abel, eu queria que você nos dissesse quais fatores o levaram a decidir pela permanência no Palmeiras até o fim de 2027. Ah, olha, em primeiro é um gosto estar aqui, falar com vocês que não fazemos muito. Eu sei quanto vocês se esforçam para me convidar também a dar entrevistas para a TV do clube e eu até mesmo à TV do clube me recuso muitas vezes. Mas agradecer-te e acho que é um bom momento para nós podermos ter aqui uma conversa em família e a tua pergunta, sem dúvida nenhuma, que ao longo destes 5 anos eu me fui identificando com aquilo que são os valores do clube, com aquilo que é a identidade do clube. Eu já falei ao longo destes anos o que é que significava o Palmeiras para mim. Falei, vou repetir aquilo que eu já falei, que era o Palmeiras, que é um estilo de vida, é uma forma de viver e de estar, e isso é algo que eu me identifico. O Palmeiras é um clube com princípios e valores. Foi um clube perseguido e muitas vezes maltratado e soube sempre resistir a tudo isso com união e com princípios. Mas também por duas grandes razões. Como vocês sabem, ao longo do ano eu fui falando com a Presidente, e a Presidente várias vezes falou da vontade que tinha de que eu continuasse neste projeto, e também vos disse que sou um treinador de projeto e de relações. Falei também que teria que ser também uma decisão em família, uma vez que vocês sabem que a minha família está aqui no Brasil também vai fazer 4 anos, trouxe a minha família, está aqui. E então, com as conversas que nós fomos tendo ao longo deste período, a nossa Presidente manifestando sempre o interesse que eu continuasse, porque queria seguir o projeto, queria continuidade, queria estabilidade, queria consistência naquilo que tem a ver com o que ela quer também para o Palmeiras. E eu fui falando com ela ao longo do ano, que ainda não tínhamos ganho títulos, e ela foi sempre muito clara comigo: aconteça o que acontecer, e eu quero de forma inequívoca e clara que continues no nosso projeto de Palmeiras. E a verdade é que há um momento aqui que marca tudo, eu posso vos dizer, e tu sabes, que foi a seguir à derrota com um dos nossos grandes rivais, que foi o Corinthians, a seguir à Copa do Brasil, onde eu tenho, onde a Presidente me chama e simplesmente me mete o contrato à frente para eu assinar. Logicamente, quando tu sentes de um líder essa confiança, essa motivação, essa inspiração, e é difícil tu encontrares no futebol de hoje, não só no futebol nacional, onde o Palmeiras é um clube diferente, porque é um clube que preconiza exatamente isso: estabilidade, continuidade, consistência, competitividade. É muito difícil tu encontrares isso, mas quando tu ouves a tua Presidente no momento, se calhar, mais difícil do ano, ela te chama e te senta e te mete o contrato à frente para tu assinares. Logicamente que isso a mim pessoalmente me marcou muito, logicamente que partilhei isto com a minha família, com a minha esposa, e foi o momento que eu disse à Presidente: eu não vou assinar o meu contrato agora, mas quero que saiba da minha boca que aconteça o que acontecer até ao final, nós vamos continuar juntos. Foi aí que eu disse uma ou duas vezes, que já tinha dado a palavra à Presidente. É esse o momento que marca, eu não sei precisamente qual é o dia, mas é esse o momento que marca a minha continuidade no Palmeiras. E, portanto, tem muito a ver com essa identificação. Ela foi-me falando na reformulação que nós fizemos este ano, que foi feita não só por mim, pelo Barros, mas por ela, que não fazia sentido nenhum quando nós fizemos esta reforma profunda e percebemos que, por exemplo, na final da Libertadores, 6 jogadores entraram no plantel este ano, e falo do Alá, que foi o ano que o Alá se consagrou, entre aspas. Nós tínhamos o Carlos Miguel, tínhamos o Kelvin, tínhamos o Fux, tínhamos o Andreas, tínhamos o Vitor Roque. Portanto, é uma equipa que te dá garantias, é uma equipa que nós sabemos que nos pode ajudar naquilo que é
esta estabilidade, esta continuidade, esta consistência e esta competitividade para continuar a fazer aquilo que os nossos torcedores tanto querem, aquilo que eu tanto quero, aquilo que nós tanto queremos, como uma equipa competente, porque a gente anda por onde andar, uma equipa como o Palmeiras só se alimenta a títulos. E como eu também já disse algumas vezes, que eu era um de vós, era um dos palmeirenses, porque tal como os palmeirenses também tenho o coração muito perto da boca. Sou capaz de odiar e de amar ao mesmo tempo. Não sou perfeito. Tenho os meus erros que eu cometo, mas de uma coisa a família palmeirense pode ter a certeza que tudo o que eu faço é para defender a nossa família. Tudo o que eu faço é para defender o Palmeiras, nem sempre da melhor maneira, mas as minhas intenções, ou todas as minhas intenções, é no sentido de fazer aquilo que é o melhor para o nosso clube. Sim, às vezes o nosso ego às vezes pode falar mais alto, às vezes falas aquilo que não deves, às vezes falas aquilo que deves, mas tem muito a ver desta emoção, desta paixão. E eu falo muito de cabeça fria e coração quente, mas eu tenho muitas vezes mais coração do que cabeça e às vezes falo, como te disse, o que devo e o que não devo, mas acho que tem a ver muito com isto, com a identificação dos valores e dos princípios do Palmeiras, que é esta estabilidade, esta continuidade que tu vês em clubes que ganham e que perdem, como o Atlético de Madrid, um clube que se identifica com o seu treinador, o Simeone, que já está, eu acho que os anos que eu tenho de treinador é os anos que ele tem de Atlético de Madrid, ganha uns, perdeu outros. O Manchester City, por exemplo, com o próprio Guardiola, que já está há 7 ou 8 anos. O Arteta no Arsenal, que andam a tentar investir nos últimos anos para tentar ganhar títulos nacionais e internacionais. O Paris Saint-Germain, que eu acho que agora atingiu uma estabilidade grande com um novo treinador. Portanto, olhando para o panorama Brasil, olhando para tudo o que é instabilidade institucional, diretiva, técnica, tu vês claramente que o Palmeiras sabe o que quer, sabe onde está, sabe para onde quer ir, e mais do que tudo, e é isso que a mim me agrada muito, sabe com quem é que quer ir. E é uma coisa que eu gosto muito, porque quem faz as instituições são as pessoas, e o nosso clube é feito por pessoas e pela alma do clube, que são os nossos torcedores. E ao dia de hoje, passado 5 anos, a qual eu já tenho todos os direitos de ser brasileiro, e vocês sabem que eu já pedia os papéis, porque tenho esse direito. Já conhecemos os defeitos e as virtudes uns dos outros. Já me conhecem e eu já os conheço, e como te disse, com estas razões de me identificar com o clube, da minha família apoiar a decisão da continuidade, com a insistência e a persistência da nossa diretoria e da nossa presidente para continuar no projeto que foi planificado por nós. E por esse momento que marca, a mim pessoalmente, um momento da época, e teres a tua presidente num Brasil e num futebol brasileiro onde é tão estável, dizer-te: é contigo que eu quero continuar, no momento mais difícil e sem nós termos ganho qualquer título. E eu falei com ela em relação a isso. Ela, aconteça o que acontecer, é isto que é o melhor para o Palmeiras e que é o melhor para nós. A partir desse momento, estou onde querem que eu esteja, estou onde eu quero estar, estou onde me valorizam, estou onde tenho opinião, e tal como os palmeirenses, eu quero ganhar sempre. E para ganhar sempre tu tens que estar em clubes, que é algo, eu sou tão ambicioso, quero ganhar todos os dias como o palmeirense, mas sei que não vamos ganhar sempre. Mas temos que fazer como este ano, temos que lutar sempre para ganhar, mesmo que no fim nos doa, mas acredito que estas dores, que estas lições de 2025 nos vão ajudar para 2026. Então, são estas as razões que me fazem continuar neste projeto que eu faço parte e que vou continuar a fazer parte. Abel, na sua primeira resposta, você falou um pouco sobre emoção e sobre razão como fatores que o levaram a essa decisão de permanecer no clube.
Mas o que eu queria que você falasse agora é sobre os teus sentimentos que você tem pelo Palmeiras, um clube que você já está há 5 anos, e também pelo torcedor do Palmeiras. Olha, 5 anos no Brasil é uma vida, né? Parece uma vida inteira, olhando para a intensidade com que vivemos aqui. É um sentimento de orgulho, é um sentimento de gratidão e de responsabilidade também. Gratidão porque o Palmeiras me ajudou muito a crescer como treinador. Claro que se tu pegares no Guardiola ou no Ancelotti ou no Luís Henrique e o puseres a treinar um clube, eu não vou dizer nomes, mas que normalmente não luta por títulos, que é um clube de meio tabela, vai ser difícil. Né? Tu, para ganhar títulos, isto é do senso comum, o Guardiola, quando começou a ser treinador do Barcelona, por exemplo, não tinha ganho título absolutamente nenhum. Então o que a Guardiola fez? Guardiola juntou-se a um clube que luta por títulos. O Company, como treinador, se vocês bem se lembram, e é um caso muito curioso do futebol, e os alemães nisso, vocês sabem, são muito organizados, responsáveis, contratou um treinador que desceu de divisão. E toda a gente ficou, como é que é possível? O Bayern de Munique vai contratar um treinador que desceu de divisão na Inglaterra. Porque é que o Bayern de Munique, um dos maiores clubes do mundo, com uma das maiores gestões do mundo, se lembra de ir contratar o Company, que tinha acabado de descer de divisão num clube inglês? A razão é muito simples. É porque tem dirigentes e pessoas dentro do clube que sabem perfeitamente a competência e a qualidade que tem aquele treinador. Não é normal um treinador como o Company que desce de divisão e treinar o Bayern de Munique. A verdade é que no Bayern de Munique as coisas foram diferentes. Deixou de ser um treinador que desceu de divisão para ser um treinador campeão. Ele foi campeão porque se juntou a um clube top, um clube de elite, a um clube que luta por títulos. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Se vocês virem a minha carreira como jogador, eu não sou... É muito fácil de entender que eu sou um treinador e fui um jogador de estabilidade. Tenho apenas 4 clubes na minha carreira como jogador. Penafiel, Vitória de Guimarães, Braga e Sporting. Apenas 4 clubes em toda a minha carreira. Isso demonstra o quê? Estabilidade. Foi das coisas que eu quando cheguei aqui no Brasil falei, que sou um treinador de projetos. E portanto, quando falamos nesta gratidão, foi por isso. Por um clube como o Palmeiras, um clube gigante como o Palmeiras, que luta por títulos, dar a oportunidade a um jovem treinador, e como eu te disse, tal como o Bayern de Munique fez, o Palmeiras fez na mesma, fez o trabalho de casa bem feitinho, sabia quem eu era, sabia a minha metodologia de treino, fez-me uma entrevista, tive que mostrar tudo o que fazia através de uma apresentação minha, seguramente que ligaram para jogadores, enfim, tudo aquilo que deve ser o trabalho de pesquisa com um clube organizado, com um clube que sabe o que quer para o presente e para o futuro, porque o clube sabia o que é que tinha aqui na base, e logicamente quando tu vais contratar um jogador ou um treinador como eu, sabes perfeitamente o que é que este treinador te pode entregar. E portanto há uma gratidão por esse motivo, pela aposta, um treinador jovem, que ainda continua a ser jovem quando tu olhas para a elite dos treinadores, um treinador jovem e que juntamente com o Palmeiras tem outro prestígio e outro nome agora não só nacional como internacional, mas também não posso não deixar de dizer da paixão que os nossos torcedores têm. E vocês que viajam sempre comigo vão entendendo isso, o carinho que as pessoas têm de cada região do país, oferecerem-me desde doces específicos da região, desde terços, desde tudo e mais alguma coisa, para me agradecer o meu trabalho, e eu retribuo sempre, eu faço o melhor que eu posso e tenho a certeza que tudo o que eu faço
é para que o Palmeiras continue com esta pegada, que o Palmeiras continue a disputar, que o Palmeiras continue a ganhar, porque só assim é que o palmeirense vai sentir realmente preenchido, realizado. Portanto, há esse sentimento de gratidão por todas as emoções que vivemos juntos em 5 anos. Já tivemos derrotas dolorosas, que nos doeram a todos, mas já tivemos noites mágicas também. E a vida é isto, a vida é feita de emoções. E esse sentimento e essas emoções nós partilhamos-las juntos. Sim, às vezes o torcedor tem todo o direito de não gostar de uma declaração ou de gostar de uma declaração. O torcedor tem direito de reclamar, como já aconteceu. O torcedor tem direito de aplaudir, como faz inúmeras vezes, e como está sempre junto, e como nós, nos últimos anos, resgatamos. Somos o time da virada, somos o time do amor, algo que eu lembro-me de ter pedido para nós fazermos uma canção para puxar pela equipa em momentos mais difíceis, e o Palmeiras já tinha esta canção no seu interno, portanto, este sentido de gratidão e de carinho pelo nosso torcedor. Eu também disse, e corrige-me se eu estiver enganado, que sou um de vós. Como te digo, tenho o coração muito, neste momento, intenso, porque uma coisa, é isso que eu também quero que as pessoas entendam, uma coisa quando estou aqui calmo, quieto, tranquilo, outra coisa quando o jogo começa, é alta intensidade, é alta pressão, é ganhar ou ganhar, é saber que todos os torcedores têm uma expectativa que o Palmeiras ganhe sempre. Não é estar num sítio calmo, não é estar num sítio tranquilo, isso desperta em ti o teu instinto competitivo. E o que é o instinto competitivo, especificamente? É ganhar sempre. O vosso maior ídolo é o meu maior ídolo. Ele disputou, acho que 10 campeonatos do mundo, ganhou 3 e perdeu 7. Vocês sabem tão bem como eu que o Ayrton Senna, nas boxes, deu uma chapada ou duas em pilotos. Vocês sabem disso. Mas não deixa de ser um exemplo, não deixa de ser um campeão. Tudo o que fez pelo Brasil fora das pistas, com a forma solidária que ele era, com o exemplo que ele era, porque isso é o espírito competitivo, e às vezes o espírito competitivo ajuda-nos a ganhar e às vezes ajuda-nos a ter comportamentos que não são os melhores. O Verstappen, não vou falar de Verstappen, que vocês também conhecem, que é, não sei se é casado, mas com uma brasileira, não é propriamente o fair play dos pilotos. E o que eu quero dizer é que quando o teu instinto competitivo é tão agressivo, por vezes acontece de te excederes, mas é isso que te faz aproximar, né? Ou será que ele agora, porque ficou em segundo, o Verstappen deixou de ser bom piloto, ou deixou de sentir tudo aquilo que ele tinha? Portanto, como te disse, há aqui uma relação muito próxima, são 5 anos entre o nosso torcedor e o vosso treinador, que neste momento eu acho que nós já nos conhecemos, os defeitos e as virtudes. Isto é quase como marido e mulher, né? O que faz o sustentar um casamento é um marido imperfeito com uma mulher imperfeita, que tudo fazem para sustentar, para equilibrar e seguir a vida juntos. É um bocadinho isso que nós fazemos aqui, quando às vezes o torcedor não gosta disto, ou quando às vezes o treinador reclama daquilo. Portanto, eu acho que esse sentimento de gratidão é impossível tu não o teres. Eu tenho que também partilhar uma coisa com vocês, antes de ir ao outro sentimento, que é o da responsabilidade. No dia 18 de outubro, quando o Palmeiras faz o evento no pavilhão, a diretoria, no nome da Presidente, concedeu-me aqui um título que nos vai ligar eternamente. E eu gostava de partilhar isto com vocês. Portanto, isto foi antes de perdermos a Libertadores e foi antes de perdermos o campeonato. E vou voltar a repetir. Perder e perdedor é diferente. O Palmeiras perdeu, mas não é um time perdedor. É isto que quero que fique bem claro. Sim, o vice dói.
Sim, o vice deixa cicatrizes. Sim, o vice deixa-nos cheios de fome, que é isso que acredito que vai acontecer no próximo ano. Que as lições de 2025, que a fome de 2025, por não nos ter, porque o Palmeiras se alimenta de títulos, nos traga ganas, vontade e aprendizado de tudo aquilo que foi este ano. Mas pronto, foi no dia 18 de outubro, certo? É este o título que o Palmeiras me concedeu, que a minha família, me concedeu este título remido, que eu não sabia que existia, e concedeu-me a minha família, 1, 2, 3, 4. Portanto, há aqui muita coisa que nos liga, e esta definitivamente nos vai ligar eternamente, que são os 4 cartõezinhos, né, que eu tenho. 1, 2, 3, 4, que nos vai ligar de uma forma ou de outra para o resto das nossas vidas. O outro sentimento da responsabilidade, quem representa um clube como Palmeiras, não há como fugir. Como disse, o Palmeiras alimenta-se de títulos. Este espírito competitivo que hoje tenho, que está mais do que nunca apurado, foi também alimentado por aquilo que é a história do Palmeiras, que é uma história de exigência, um clube como campeão, um clube que se alimenta de títulos e, portanto, eu acho que, para resumir essa pergunta, são estes 3 sentimentos: o de orgulho, o de gratidão e o de responsabilidade. Abel, qual o balanço que você faz da temporada de 2025 do Palmeiras? Olha, como palmeirense que sou, não posso ficar satisfeito pelo vice. É algo que está dentro, não é o suficiente. Mas também não posso dizer que é terra arrasada, porque foi algo que foi pensado e planeado em 2024. Eu já várias vezes disse que o Palmeiras se planifica e se organiza e se estrutura no ano anterior para o ano seguinte. Ou, se quiseres, o ano de 2027 vai ser preparado no ano de 2026, o de 2026 foi preparado em 2025 e 2025 foi preparado em 2024. Então, vamos lá a 2024. Quando nós estamos em 2024, eu, a Leila e o Barros, que é a nossa função, cada um na sua função, mas este trio que se reúne e que define aquilo que são as diretrizes do clube, não só nos objetivos, mas naquilo que nós queremos para corresponder às expectativas e à grandeza de um clube tão gigante como é o Palmeiras. Nós entendemos que era preciso fazer uma reformulação. Nós estamos a falar de 17 jogadores que saíram de 2024 para 2025. 17. Que é algo muito difícil numa reformulação, depois a equipa manter consistência, estabilidade e rendimento. E nós sabíamos disso. Eu, o Barros e a Presidente. E se nós olharmos para o ano de 2025, já com esta planificação pensada e começada a ser executada, ela foi executada ao longo do ano, nós temos momentos de altos e baixos ao longo do ano, de alguma inconsistência. E lembro-me, por exemplo, de uma das vezes o próprio Barros, nosso diretor desportivo, dar uma entrevista, eu acho que foi aqui mesmo, a esclarecer todo o processo. Portanto, quem acompanha o Palmeiras de forma séria e honesta percebe que o Palmeiras faz as coisas, não é em cima de joelho, não sei se diz aqui, não é, elas são pensadas e programadas com antecedência e projetamos aquilo que pode ser de bom e de mau. E nós começamos o ano muito bem, se vocês se lembrarem, no primeiro jogo que nós temos em casa contra o nosso rival, nós estamos 4 pontos à frente, num jogo onde houve 2 penaltis, um que nós falhamos e o outro que o nosso adversário marcou, um penalti com um toque do Murilo, no Arrascaeta, que toda a gente viu. E aí, depois desse jogo, há um momento em que nós temos ali uma caída antes do Mundial. Antes de irmos para o Mundial, nós perdemos esse jogo com o Flamengo e depois perdemos o jogo com o Cruzeiro.
Portanto, nós sabíamos que ia ser um ano de dores, de crescimento, de reformulação, e nós estamos a falar... O próprio treinador, a partir de determinada altura, começou a entender que a equipa não era a mesma. Era um grupo diferente, com uma mentalidade diferente, com jogadores que tiveram que se adaptar não só ao Brasil, mas como à cultura e aos processos do clube e à exigência de jogar num clube como o Palmeiras, que joga sempre para ganhar. Então, nós fazemos o Mundial, onde, na minha opinião, prestigiamos não só aquilo que é o nosso clube Palmeiras, como aquilo que foi o futebol brasileiro, sendo que o clube que melhor representou foi o Fluminense. Foi o clube que melhor representou o futebol, que melhor representou através da classificação. E foi internacionalmente reconhecido que, afinal, o futebol brasileiro e as equipas brasileiras, quando têm tempo e condições para performar, elas são capazes de performar competindo com as melhores equipas europeias. Estou a falar de Fluminense, porque às vezes pode ser falar de Palmeiras, mas o Fluminense ganhou ao Inter de Milão. Se o futebol fosse tão linear, o Fluminense teria, uma vez que ganhou à Inter de Milão, teria que chegar aqui e ficar à frente do Palmeiras e do Flamengo, e as coisas não funcionam assim, elas não são tão lineares assim. Como o Mirassol, por exemplo, que este ano fez uma época absolutamente extraordinária, com um orçamento, um dos orçamentos mais baixos do futebol brasileiro. E então, a seguir a esse Mundial, onde eu acho que nós, como te disse, valorizamos também os nossos jogadores, e como sabes, um deles vendemos, que foi o Estevão, que é impossível resistir, e o Estevão é um jogador realmente, como falámos alguma vez, fora da caixa. Inclusive eu tinha dito ao presidente para não o vender, mas é impossível quando vem ofertas deste valor, é impossível. E vendemos também o Rios, e a verdade é que depois desse momento, e houve um momento em que nós, como te disse, não estávamos a jogar tão bem, nós encaixámos a equipa. Com a entrada do Lucas, evangelista, e com a dupla centroavante Roque Flaco, com todo o resto da estrutura, e nós passamos a ter uma dinâmica diferente, encaixamos a equipa, inclusive a jogar, na minha opinião, bem, a fazer golos, a ser consistente no nosso jogo, uma equipa totalmente reformulada e como te disse, a ser muitas vezes considerada a melhor equipa da era Abel ou o futebol. E eu, como sempre disse, não é o Abel que faz os jogadores, são os jogadores que fazem a forma de jogar da equipa. O treinador tem ideias, o treinador dá coordenadas, mas quem liga e quem faz as ligações, quem são os protagonistas e quem tem a qualidade e as características são os jogadores. E a verdade é que a equipa aí ligou muito bem, e ligou de tal maneira bem que nós só no mês de novembro é que tivemos uma queda a seguir ao jogo do Mirassol. Portanto, mesmo quando vamos jogar a casa do nosso rival, estamos 3 pontos à frente. Estamos 3 pontos à frente do nosso rival. Um jogo muito conturbado, muito polémico, mas aí ficamos com os mesmos pontos, ainda assim com uma vantagem. No final do ano, ambas as equipas que iam disputar a Libertadores caíram um pouquinho de rendimento, perderam pontos as duas. O Palmeiras, a seguir ao Mirassol, jogou com o Santos, perdeu no Mirassol, depois perdeu no Santos. Houve um período que nós tivemos 3 pontos à frente do Flamengo, não nos podemos esquecer disso. Portanto, nós tivemos 3 oportunidades no ano que as deixámos fugir, de estar à frente. Portanto, demonstrou o que para mim e para quem planificou esta pré-temporada, sendo uma temporada de reformulação, que podia haver esta inconsistência, e que mostrou que no final tivemos uma caída, mas é verdade, é preciso chegar à final da Libertadores e nós conseguimos chegar. Esta equipa sempre mostrou resiliência durante o ano todo, sempre mostrou resiliência a seguir a um baque, de dar resposta a seguir a perder a Libertadores. Fomos ao Atlético Mineiro, ganhamos, fomos ao Ceará, que tinha que ganhar ou ganhar, e a equipa mostrou. Então, sempre, esta equipa tem essa resiliência dentro dela, mas a verdade é que ainda não é consistente. Foi capaz de ter uma noite histórica, mágica, naquilo que é Libertadores. Nunca na história nenhuma equipa tinha conseguido virar um jogo de 3-0.
Claro que teve os seus custos depois em termos emocionais, aquilo que foi o nosso desgaste, mas a verdade é que as duas equipas que foram disputar a final da Libertadores naqueles 2 últimos meses perderam pontos. Mas a verdade é que foi pena o nosso resultado que tivemos contra o Grêmio. Eu acho que fizemos uma bela partida, mas a forma como sofremos os golos, nós sabemos os aspectos que temos que melhorar, que temos que corrigir. A forma como sofremos, por exemplo, os golos no Mirassol, há aspectos que nós temos que melhorar, temos que corrigir. E, portanto, faltou um pouquinho desta consistência. Como viste, e nós vimos, chegamos ao final com 76 pontos. Em termos de brasileiro, enquanto treinador aqui no Palmeiras, foi a nossa segunda melhor pontuação em pontos corridos. E segundo eu sei, acho que foi a segunda melhor pontuação de sempre de uma equipa que ficou em segundo lugar. Dói, fomos vice, não há como negar isso. Dói perder uma Libertadores, e nestes últimos, quando eu cheguei, eu percebi essa obsessão do Palmeiras voltar a ganhar a Libertadores, e 20 anos, acho eu, fomos à final, e nos últimos anos temos competido e estado em 5 ou 6 edições, 3 estivemos na final, 2 ganhamos. Claro que ganhar é um sabor muito bom, ganhamos com uma equipa diferente, como eu te disse, a equipa que foi à final tem 6 jogadores novos que entraram este ano, e portanto eu fazia o balanço deste ano dessa maneira, um 2025 projetado em 2024, e projetado já, volto a referir o que o Barros falou, com alguma oscilação que poderia existir, mas a verdade é que a partir do Mundial e do encaixe da equipa, entre aspas, nós fomos vítimas da expectativa que fomos criando através do futebol que estávamos a jogar, mas também nos podemos esquecer, as seleções não nos ajudaram, o ter que perder, vocês sabem que houve uma alteração por força das circunstâncias do calendário brasileiro em função daquilo que tinha que ser o Mundial, e de nós termos perdido alguns jogos, e nos últimos 2 meses ter que congestionar todos os jogos e jogar de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Tivemos lesões, tivemos castigos, e temos que reconhecer, e tivemos jogos em que não fomos bons o suficiente, e na minha opinião, olhando assim muito resumido, nós não lutamos ou nós perdemos o campeonato em casa com o Vitória e com o Fluminense. Se nós quisermos ser muito sinceros, apesar das vezes que jogamos contra o nosso rival direto, das 2 vezes estarmos numa delas, primeiro jogo em casa, 4 pontos à frente, na segunda 3 pontos à frente, antes do final do ano estar 3 pontos à frente, e mesmo assim ter a possibilidade em casa de lutar pelo título, estando à frente contra essas 2 equipas, Vitória e Fluminense, e não fomos consistentes o suficiente pelas expectativas que criamos de conseguir ser campeões. Portanto, este ano resume-se isso, um ano de 2025 projetado em 2024, que começou bem, que teve ali um momento de caída antes do Mundial. Depois do Mundial, nós encaixámos a equipa com a saída do Rios, do Estevão, com os 2 centroavantes e com o Lucas. Passámos a jogar de forma consistente, mas a fase final não fomos consistentes o suficiente para lutar por este título de outra maneira. Gostaria que você projetasse a próxima temporada, que também vai ser uma temporada especial, com uma Copa do Mundo no meio do caminho, e também com a redução dos campeonatos estaduais, Brasileirão também começando no início do ano. Olha, como eu te disse, o Palmeiras trabalha sempre, um ano sempre à frente. Portanto, esta temporada 2026, nós estamos a trabalhar nela durante todo este período, e precisamente agora que acabou também a época desportiva, estamos a trabalhar em cima dela, e nós vamos precisar de fazer pequenos ajustes. Sabemos aquilo que temos que corrigir, sabemos aquilo que temos que ajustar, sabemos em termos de mentalidade e cultura, de cobrança, de exigência, que temos que implementar também, porque, como eu te disse anteriormente, durante o ano nós mostramos que fomos capazes de competir, mostramos que fomos capazes de estar à frente no campeonato, não fomos, foi consistentes. Portanto,
Projetar o ano de 2026, ele está a ser feito, foi feito ao longo do ano de 2025 e está a ser feito neste momento, naquilo que tem a ver com estas correções, ajustes e melhorias que têm que ser feitas. Quando falamos em termos de elenco, não vai haver uma alteração tão significativa, são ajustes pontuais. Como eu te disse, 6 jogadores que iniciaram a final da Libertadores foram contratados este ano, ou entraram no clube este ano pela primeira vez. Portanto, há aqui uma base. Vocês sabem que nós somos uma equipa jovem, somos uma equipa resiliente, somos uma equipa competitiva, somos uma equipa com bons jogadores. Eu falo muitas vezes e tento dar exemplos porque nós queremos que o jogador chegue e que imediatamente dê rendimento. Nós sabemos que as coisas não são assim. Vou dar aqui alguns exemplos de jogadores que saem de futebol brasileiro e que vão para a Europa, e uns que chegam e que dão, e outros que demoram. Nós vimos quanto tempo demorou o Vinícius quanto tempo está a demorar agora o Endrick, mas vemos um Estevão que chegou ao Chelsea e pegou, e é um dos destaques. Acontece a mesma coisa aqui em termos de Palmeiras. São jogadores, alguns deles brasileiros, uns que se adaptam muito rápido. O Lucas foi pegar na camisola que o Rios deixou, camiseta, e jogar, e na equipa foi o momento em que nós encaixamos. O Andreas, que contratamos, foi um jogador que rapidamente encaixou. E há outros que nós acreditamos e temos que ter paciência. O caso do Facundo, que foi extremamente importante no início do ano e depois foi perdendo espaço, normal. O Ramon Sousa, como vimos por exemplo, ainda no último jogo, um jogador que precisa um pouquinho de consistência, mas que nós não temos dúvidas que nos vai ajudar. Estou a falar do Ramon Sousa, que fez um belíssimo jogo contra a LDU. Portanto, o que está a faltar aqui é um pouquinho de consistência, acreditar nestes jogadores. Sim, tem outros que temos que trocar porque não se adaptaram, e essa é a minha função, minha, do Barros e da nossa presidente, falarmos, sentarmos e percebermos os jogadores que nós temos que ter paciência, e outros jogadores temos que ter paciência, por exemplo, como falei, e o clube tem esse lastro de paciência, não só com os jogadores que vêm da base, mas com os jogadores que contrata jovens. Falo do Lopes, por exemplo. É verdade que quando nós olhamos em termos de resultado, o resultado não foi uma boa época, mas em termos de processo, daquilo que foi a reformulação da equipa, foi a valorização de jogadores, Palmeiras sabe, os dirigentes sabem, nós fomos buscar um Roque totalmente desacreditado, e valorizamos. Vocês se lembram das conversas que eu fui tendo, e foi um jogador que nos deu trabalho, sobretudo porque aquilo que acontece não só dentro do campo, mas fora de campo, aquilo que é uma mentalidade forte, aquilo que é uma resiliência que o jogador tem que ter, não só para os elogios, mas para aquilo que são as críticas. Eu costumo dizer que a boa crítica nos mete pressão e nos ajuda a ser melhor, e os elogios traiçoeiros podem ser perigosos também. Eu costumo dizer que os elogios muitas vezes são impostores. Não precisamos de fazer muitas alterações, precisamos sim de corrigir, precisamos sim de ajustar, precisamos sim de fazer ajustes pontuais e dar continuidade àquilo que é o projeto de Palmeiras. Eu acho que, mais uma vez, quando nós olhamos para o panorama nacional, mais do que nunca, o Palmeiras é uma referência em termos de processos, em termos de estabilidade, em termos de continuidade, em termos de competitividade, em termos de consistência. Não só um exemplo nacional, como internacional, ao nível desses clubes, como eu te falei, de um Atlético Madrid, de um Paris Saint-Germain, de um City, de um Arsenal. Portanto, são estruturas e direções e organizações que sabem onde estão, o que querem e para onde querem ir, e mais do que tudo, com quem é que querem ir. E depois também tem outros, exemplo também aqui, que constantemente a trocar treinadores, constantemente a trocar de jogadores, e depois perdem essa estrutura, perdem essa continuidade, perdem essa estabilidade, perdem essa organização, perdem essa consistência,
e perdem essa competitividade, que é isso, é verdade, não ganhamos, mas eu não posso dizer que o Palmeiras não competiu. Das 5 competições, aquela que nós realmente temos que ficar muito tristes é a Copa, mas todas as outras nós competimos no Paulista, perdemos a final, nós competimos no Mundial, onde competimos e perdemos com o campeão, nós competimos no campeonato até ao fim, nós competimos na Libertadores para chegar à final, e dentro da Libertadores nós temos vários objetivos. O primeiro é ser o primeiro da geral, e várias vezes conseguimos ser o primeiro da geral. Segundo é estar na final, segundo objetivo, e o terceiro e o mais importante é ganhar a final. Disse isto aos jogadores, disse isto à nossa presidente, e posso dizer isto aos nossos torcedores: mais do que perder para o nosso rival ou para o nosso adversário, mais do que perder para o nosso adversário e rival, perdemos para nós próprios, que é quando nós não conseguimos ser a nossa melhor versão num jogo em que requeria de nós toda essa responsabilidade, toda essa maturidade, toda essa experiência, que eu, quando olho para a equipa, apenas Gomes, pelo menos no Palmeiras, falo do Palmeiras, Gomes, Piquerez e Veiga já tinham experimentado a sensação e as emoções de disputar o maior título da América do Sul. Portanto, fica a experiência, fica o aprendizado, ficam as lições. Agora cabe-nos a nós, como te disse, transformar estas lições em energia, corrigir, ajustar e começar o próximo ano com todas essas ganas, com toda essa vontade, com toda essa fome de dar o step que falta, sabendo que no Brasil temos outros competidores, outros concorrentes, e é por isso que faz o Brasil um campeonato tão competitivo e um futebol tão especial, pelas vicissitudes, pelo país continental que é, pelas viagens que fazemos, por jogar em diferentes gramados, por jogar em diferentes altitudes, por jogar em diferentes tipos de clima, e que a mim, treinador, me dá uma riqueza e um aprendizado e uma adaptabilidade para aquilo que eu preciso para evoluir também como treinador, que é mais lado nenhum, e a ter todas estas experiências que te ajudam a ser muito melhor. A verdade é que nem tudo é explicável, nem tudo é racional. Mas tenho a certeza absoluta que, apesar de terem acabado, ou de nós termos acabado o ano, ou vocês terem acabado o ano bravos com o Palmeiras, tenho a certeza absoluta que já estou com saudades de ver o Palmeiras a jogar. Isso é certinho, se bem vos conheço. Segundo, já nos conhecemos o tempo suficiente. Vocês já me conhecem e sabem que eu odeio perder. Vocês sabem que, tal como vocês, quero ganhar sempre. Mas como eu sempre disse, e isso é compromisso, 2026 será um ano de recomeço outra vez, porque eu sei, porque já ganhamos, e no ano seguinte recomeça tudo de novo, e o futebol dá sempre a oportunidade de nós podermos lutar por aquilo que queremos, que é ganhar títulos. Portanto, este ano nós não ganhamos, fomos vice, e vai recomeçar tudo de novo outra vez. Começamos todos da estaca zero, mas era isso que vos queria dizer. A gana, um pouquinho de raiva até, se vocês quiserem, a cobrança e a exigência, ela vai existir como sempre. A motivação e a ambição, isso é visível em todos os jogos. Sim, não fomos consistentes o ano inteiro, mas para isso contamos sem dúvida nenhuma com a vossa ajuda, com a vossa exigência, com a vossa cobrança, com o vosso apoio. É isso que nós precisamos para o ano de 2026. Mas agora é tempo de descansar, é tempo de dedicar tempo à família, é tempo de ter paz, é tempo de ser solidário, é tempo de ajudar quem mais precisa. E, portanto, a todos os brasileiros, um Feliz Natal e um ano novo cheio de esperança. De forma especial e carinhosa aos palmeirenses. Estejam em paz, estejam em família, dediquem tempo aos vossos,
e 2026 que venham com energia renovada, que venham com a vontade de sempre de ajudar o Palmeiras a ser o maior campeão do Brasil e como sempre vos disse, quanto mais juntos nós estivermos, mais fortes nós seremos. Esse será o meu compromisso. Não estou aqui há 5 dias com vocês, estou aqui há 5 anos. Não há segredos entre nós, há verdade, há compromisso. É verdade, sim, tenho o coração, tal como vocês, muito perto da boca. Sou às vezes capaz de odiar e amar o Palmeiras ao mesmo tempo, por